bem que eu já guardei meu horário, que você tá no paredão da fama, tá disputada, mas eu já tenho a minha hora marcada com a Joelma Guardia, que ela tá um absurdo, tá um arraso. Querida. Dani, eu fiz uma introdução dizendo em relação à questão da decisão, né? E falar um pouco desse posicionamento energético que as decisões traz consigo, de falar também, às vezes, o que faz com que a gente procrastine na tomada de decisão, e também dizer que a não tomada de decisão já é uma decisão. E convidei o pessoal para que está aqui já nos assistindo, para que eles possam colocando aqui os insights que for chegando a eles, e também compartilhar conosco qual o momento mais difícil que eles tiveram de tomar a decisão na vida deles. Porque nós vamos fazer uma abrangência de um lado terapêutico, né, de acordo aí as nossas vivências e experiências, tanto assim pessoais como profissionais. E aí já convidei o povo para convidar também outras pessoas a vir conosco. E aí, Nossa, Carolzinha, que pergunta cabeluda que você arrumou. A decisão mais difícil que você já tomou tá aí. Não sei, eu acho que a vida é um eterno tomar de decisões nada fáceis, viu? Porque eu sou gêmeos, né? Gêmeos com acidente aquário. Eu sou Ariar. Cara, o bicho para tomar uma decisão é difícil decidir. É difícil para mim chegar e quero isso ou aquilo. Então, todas as decisões são difíceis. Até, tipo assim, o que você vai almoçar hoje? É difícil para mim decidir se eu quero comer japonês, se eu quero comer tailandês. Tem vezes que eu tô tão, assim, com tanta dificuldade para decidir qualquer coisa que eu falo, decide você que eu tô feliz com qualquer coisa. Porque é isso, né? É essa constante tomada de decisões para tudo. É óbvio que tem coisas que são decisões mais importantes, embora todas as decisões contem o tempo todo, né? A sua vida hoje, aqui agora, é o resultado de todas as decisões que você tomou até hoje para estar aqui agora. Se a gente está aqui nessa live, nesse momento, falando de energia, de espiritualidade, foi uma série de decisões, não é uma decisão que a gente toma que faz a gente estar aqui agora, com toda essa tranquilidade, falando sobre um tema, né, durante uma hora inteira. Isso é uma tomada de decisões, que foi um caminho que fez a gente chegar até aqui para decidir fazer, por exemplo, a live às 7 horas da noite. E aí, toda semana, qual a decisão de qual tema que a gente vai falar. Enfim, é um constante. Sempre o tempo inteiro tendo que decidir sobre coisas. E tudo é importante, nada é importante, o que é relevante, o que não é. E tudo é relevante. Todas as decisões que a gente toma, elas vão afetar a nossa vida, vão afetar alguém à nossa volta. Tudo importa. E por isso que eu acho legal a gente falar sobre essas decisões, como elas são tomadas, da onde, né, que princípio é esse. E uma coisa muito importante para se falar sobre decisões, nem sempre a decisão que é a coisa certa a fazer vai ser gostosa de tomar. E é por isso que tem muita gente que procrastina. Porque aquilo que eu tenho que fazer não é gostoso. Mas eu sei que eu tenho que fazer. Aí eu não faço. Aí eu fico enrolando para fazer porque não é gostoso de fazer, mas tem que fazer. Se eu não fizer, ninguém faz. Se ninguém fizer, a coisa não anda. E aí a minha vida fica toda estagnada e a pessoa fica nessa procrastinação eterna porque não é gostoso de fazer. Tem que ser feito. Concorda, Ju? Você acha que eu... Super, super concordo. E vou só puxar um ganchinho da Carolzinha aqui, que ela colocou uma coisa que encaixa no que você disse em relação a você. Gente, marido ar me irrita quando precisa decidir comprar algo. Pois é, né? A gente tem, também entendendo essa questão dos elementos, nos ajuda a já ir preparada. Quando a gente sabe que a pessoa é ar, também tem uma tendência, não quer dizer que todos são iguais, porque existem outras variáveis, né, que precisam ser levadas em consideração, mas tem aí essa tendência de ter que se preparar, de saber que isso pode vir a acontecer. E aí, Dani, puxando esse gancho seu de falar que às vezes a decisão ela não é legal, ou às vezes não é bacana, e isso, muitas das vezes, é que dificulta a pessoa fazer o movimento, né? Então, como a gente já começou nesse percurso do não fazer a decisão, é legal também abordar qual ali a manifestação, o campo que está sendo afetado ou que tem por trás de tudo aquilo. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de tomar decisão, nem é pelo fato de ela não querer se decidir. Mas muitas das vezes pode ser ali uma insegurança que está querendo se manifestar. Pode ser também uma vontade de querer ser aprovado pelo outro. Tudo isso vai vibrando junto no momento que a gente precisa de tomar uma decisão.
Por isso que não é uma tarefa muito fácil, quanto se parece. Quando a gente fala assim, precisa de decidir? Sim, mas ali também tem alguns fractais que vão startar, que vão saltar. Algumas coisas que a gente precisa de olhar com um pouquinho mais de carinho para conseguir fazer o movimento de forma leve, né? Sim, eu perdi um pouquinho do que você falou, mas eu vou tentar resgatar sem você ter que repetir, porque o meu fone. Eu decidi que eu quero usar meu microfone nessas lives, aí ele não estava conectado por alguma razão, então teve alguma interrupção aqui, mas tudo bem, vamos lá. E eu ouvi uma parte, que consegui pegar uma parte que você falou, né? Às vezes decide para agradar o outro, e eu acho que aí está uma parte importante do que eu quero trazer nesse tema. Porque quanto mais eu decido de acordo com o que está no meu coração, melhores são as decisões na minha vida. A gente precisa aprender a pensar com o coração. A gente precisa desenvolver essa musculatura. Porque se eu ficar tentando pensar tudo com a cabeça, eu nunca vou conseguir me decidir do que é aquilo que eu realmente devo fazer ou não, porque vai querer botar lógica em tudo e tudo tem que fazer sentido, tem que ser assim. Enfim, a pessoa fica querendo elaborar 1 milhão de planos e aí começa a esbarrar em vários obstáculos, então as coisas se dificultam bastante às vezes. Mas quando eu começo a jogar para o meu coração e eu começo a sentir daqui qual é a decisão certa para eu tomar, eu já começa a cair várias dessas, será que é para o outro que eu estou fazendo ou é para mim? Porque se vem daqui, aqui fica feliz, aqui sorri, agradando ao outro ou não, e aqui é o principal bússola de tomada de decisão de para que lado ir ou não, porque às vezes está todo mundo apontando para uma direção e o seu coração está querendo ir para outra. E aí não combina uma coisa para outra. E aí, o que você vai decidir? Você vai fazer o que está todo mundo falando para você fazer? Ou você vai seguir isso que está aqui dentro de você, que vai diferente de tudo aquilo que disseram? Porque eu, a grande maior parte da minha vida, fiz tudo ao contrário do que todo mundo estava apontando. A grande maior parte das vezes está todo mundo falando que é de um jeito, eu vou lá e sinto que para mim é de outro. E eu vou lá e faço o que para mim é mais apropriado, porque eu sou aqui. E eu tomei a decisão daqui. E posso dizer que muito poucas vezes me arrependi das escolhas que eu fiz seguindo essa minha bússola que está aqui dentro. Se me arrependi temporariamente, fiquei meio triste, mas no final das contas eu fiz aquilo que o meu coração queria, então eu consegui dormir em paz e estar tranquilo, porque obviamente não estava ferindo ninguém, não estava machucando ninguém. A gente não pode chegar ao ponto do cúmulo do egoísmo de só decidir o que eu quero, é óbvio, tá machucando alguém, tô sendo injusta com alguém, tô ferindo os sentimentos de alguém. Às vezes a pessoa vai ficar ferida porque ela quer ficar ferida, né? Não importa o que você fizer. Mas não tá tirando nada de ninguém, eu tô sendo injusta com alguém, não. Então, assim, a minha decisão tem que vir de mim e daquilo que eu quero, de dentro do meu coração, e não só ter uma lógica para isso, porque aí eu posso explicar para o outro por que eu estou fazendo. Não, estou fazendo porque eu quero fazer. Estou fazendo porque eu senti que em vez de ir para minha casa hoje, em vez de tomar uma reta para ir para casa hoje, eu ia dar uma grande volta. E me deu vontade de fazer desse jeito. Enfim, para tudo, né? Seguir esse sentido aqui de dentro, esse princípio decisório daqui. E não só ficar racionalizando tudo, porque aí a gente fecha uma série de caminhos de possibilidade. Porque às vezes a gente nem sabe por que está decidindo aquele negócio daquele jeito naquele momento, mas sente que ali é o caminho e dali vai abrir uma outra porta que vai direcionar para aquilo que realmente eu vim aqui fazer. Mas se eu estou tentando botar lógica em tudo, e aí eu vou decidir de acordo com a cabeça do outro, com a vontade do outro, eu peguei o bonde andando, mas eu fiquei muito presa nisso, em como é feita essa tomada de decisão sem ser daqui, mas do que o outro quer. E aí a gente acaba sendo vítima da vontade dos outros para sempre. Eu acho importante a gente ser dono da nossa própria vontade, permitir que o nosso coração leve a gente para conduzir essa vontade para onde ela tem que ir. Nossa, Dani, você falou tanta coisa legal que abriu vários portinhos aqui de insights. E acredito que uma delas, essa questão desse sentir, de trazer para dentro, e a outra que vai pegar o gancho, do outro, às vezes, não ficar contente com a decisão que eu tomei. E aí, uma formulazinha que eu acho que super funciona para que você tenha ali um alinhamento do entendimento que você não tem o poder de deixar o outro feliz ou triste, e isso tá uma frequência de lá para cá. E aí, como vai ser o meu termômetro? Olhar qual que foi o meu verdadeiro objetivo. Porque se o meu objetivo foi de deixar aquela pessoa incomodada,
foi de deixar aquela pessoa triste, e eu consegui fazer isso, meu objetivo deu bom. Agora, se o meu objetivo era simplesmente fazer uma movimentação que eu precisava para minha vida, e isso fez com que o outro ficasse chateado comigo, aí já não depende de mim. Porque esse não era o meu objetivo. Por isso eu não posso recuar diante o que o outro vai pensar e do que o outro vai sentir, porque não diz respeito a mim. A conexão com o nosso sentir é o termômetro. Qual que foi a verdadeira intenção da minha movimentação? Porque se você não tinha intenção de ferir o outro e o outro se sentiu ferido, talvez você não fizesse alguma coisa e o outro ia se sentir ferido, porque é o momento dele. Diz mais respeito a ele do que a você mesmo. Por isso que esse trabalho de voltar-se para dentro e conectar-se com esse sentir é o que nos ajuda verdadeiramente a nos posicionarmos diante dos momentos que precisamos de tomar a decisão. Volte para o seu sentir, conecte consigo mesmo e entenda, se eu faço isso, o que vai acontecer de bom? Se eu não fizer, o que vai acontecer? Por quê? Às vezes é difícil mesmo de tomar uma decisão. Mas se nós nos colocarmos nesse papel de observar se eu faço ou se eu não faço, é uma alternativa para as pessoas que se sentem inseguras nesse momento. E isso é o que eu tinha falado antes quando você perdeu, porque às vezes a pessoa não toma uma decisão por insegurança, que é super normal. Se eu estou vivendo de uma tal forma, eu preciso me decidir mudar de cidade. Ali vai ter uma insegurança, eu não sei como será outra cidade, como eu vou me movimentar nos primeiros momentos. Algumas pessoas vão ver como desafio, mas outros vão ficar inseguros. Então, quando eu estou no campo da minha insegurança, é uma forma de me planificar para ver de que forma eu posso agir diante de algumas situações. Se eu estou naquela insegurança em relação ao meu financeiro, quanto eu preciso para viver tanto tempo? Até que eu torne ali uma estabilidade para o meu momento. Era disso que eu estava falando quando você perdeu. Faz sentido isso para você? Faz sim, eu tô rindo aqui, que enquanto eu te ouvi, eu tava vendo a nota da Carol. Gente, Maria do Ar me irrita quando preciso decidir comprar algo. Pois é, Carol, é o drama da minha vida, essa coisa das decisões. Já foi muito pior para mim, para tomar qualquer decisão. Nossa, que difícil que era, né? Hoje em dia já vou com mais desapego e procuro usar muito o meu sentir dentro dessa história toda, né? Isso sim, isso não. Fazer até teste energético, pego numa coisa, sinto e pego aquela e sinto e vou daí brincando com isso para não ficar para sempre sem decidir nada, porque também é chato pra caramba a gente não fazer movimento nenhum, né? O não decidir também é decidir alguma coisa. E eu acho muito legal de trazer também, sabe, enquanto a gente fala sobre essas decisões, que às vezes a pessoa ela entra numa tomada de decisão de não, vou fazer tudo diferente agora, e agora eu vou fazer certo, e agora eu vou fazer direito, e papapá. E aí essa pessoa, ela espera que os outros à volta dela se curvem a essa decisão dela. Acho que isso é muito legal da gente falar. A pessoa fala, agora eu mudei, agora eu vou fazer tudo bonitinho. E aí, só que a pessoa esquece que ela já vacilou com todo mundo lá atrás durante a vida inteira. Mas aí ela decide que ela quer ser iluminada. Agora eu vou, sei lá, eu faço o mantra e não sei o quê, e agora eu vou ser certinho, e agora eu mudei. E aí a gente tem que entender, né, que apesar da tomada de decisão ser um posicionamento energético, onde o próprio universo começa a se alinhar para essa sua tomada de decisão, porque vem de dentro, é energético e as coisas começam a caminhar a seu favor, como um ajuste de velas no mar mesmo, a gente não pode esperar que quem está de fora vai estar ali batendo palminha e achando bonita a nossa mudança. Porque ninguém é obrigado a comprar que você realmente tomou a decisão de fazer melhor agora. Ninguém tem esse compromisso, isso é um compromisso seu. E aí, quando você... ninguém acredita em mim, também não vou fazer, você está soltando a sua própria mão. Perceba se a sua tomada de decisão de fazer algo é porque você quer. De novo, vem daqui? Porque se não vier daqui, não vai sustentar. Se a gente toma uma decisão só para ficar bonitinho na foto, para os outros acharem, ou para alguém ficar, ou para... Essa decisão, ela não vai durar muito tempo, daqui a pouco a gente esquece. Então, essa tomada de decisão, onde o universo se alinha para tudo aquilo que você realmente se posicionou, ela é uma decisão que vem de dentro, é uma coisa quase visceral, é uma coisa que você tem que
Tipo, eu quero muito fazer isso e daqui para frente eu vou fazer tudo que eu puder para seguir nesse caminho de fazer a coisa certa, por mais difícil que isso seja, eu vou me alinhar com isso e eu vou fazer o que tem que ser feito para que isso dê certo. Seja o que for, por mais chato que seja, eu vou fazer esse troço, né? E aí, às vezes, a pessoa se frustra porque papai, mamãe, os amigos, todo mundo, ninguém volta a dar muita bola para aquilo que ela está fazendo. É uma mudança gigante dentro dela, mas ninguém dá muita bola. E aí a gente precisa entender que papai, mamãe, a família, todo o nosso entorno, não é obrigado a aplaudir a sua mudança. Pô, que legal, você está mudando, muda aí, né? E aí o resultado disso, ele calibra com o tempo, porque tudo precisa de frequência. Qualquer coisa que eu faço, qualquer decisão que eu tomo, qualquer atitude que eu tomo, aquilo precisa ter frequência contínua. Eu tenho que estar vibrando dentro daquilo o tempo suficiente para alimentar aquela nova forma de viver, para que aquilo comece a se reverberar de forma que o entorno consiga acompanhar que é uma mudança real e sólida. E não uma coisa temporária, mais um vislumbre, mais uma passagem, mais uma vez essa pessoa está fazendo uma coisa, daqui a pouco ela vai largar, vai enjoar, vai cansar. E eu acho isso muito importante da gente falar, porque às vezes a pessoa ela decide que vai entrar num caminho espiritual, ou num caminho melhor, vou agir de acordo com a ética, vou ser certinha, e aí fica triste que os outros não acreditam nela. Mas afinal de contas, a decisão que você tomou é para você ou é pelos outros? Vamos voltar sempre para aquela coisa que eu falei no começo. Você está decidindo daqui? Porque se for daqui, você sustenta. Agora, se é só para outro fim, a decisão não se sustenta. Por isso que tem que vir daqui e tem que ser real. Tem que ser uma decisão do coração, que a gente quer, alguma coisa que você queira. Não que eu quero, não que a Jo quer, não que a gente diz que é o bom, mas aquilo que eu quero, aquilo que eu acho importante. O que você acha, Jo? Viajei muito? Não, muito profundo o que você fala, porque senão a pessoa vai entrar em uma dor muito maior. Quando a decisão ela não vem de dentro e sim ela está querendo agradar o externo, pode ser que ela não agrade o externo e nem agrade a si mesma. E daí começa uma luta interna. Por isso que não se sustenta, porque foi criado um personagem para agradar, mas ninguém consegue viver dentro de um personagem por muito tempo. Porque é difícil se manter naquilo que você não é. É difícil sustentar o padrão do qual você não possui. Então faz muito sentido tudo isso que você disse. E aí o Guigo tá aqui, ó. O Guigo é uma gracinha, né? Ele tá em todas as lives nossas. Até porque a mudança nem aconteceu ainda, né, Dani? As pessoas só vão perceber realmente a mudança e as coisas boas que estão sendo feitas depois de um bom tempo. Concordo total, Guigo. Porque a gente, na palavra, a gente pode dizer qualquer coisa. Mas a gente comprova a mudança nas ações. E se a gente não consegue sustentar aquela ação por muito tempo, a gente vai perdendo a credibilidade. Falar, tá vendo? Sabia que isso não ia durar muito. Por isso que se você não faz por você, se não se conectou com aquele seu desejo de se posicionar e mudar para si, é muito difícil. E aí vai perdendo a credibilidade. Cada dia mais vai ficar mais difícil do outro acreditar nessa mudança aí que a pessoa propõe, né? O Gui é de Guilherme. Beleza, Guilherme. E aí, é isso, né? Eu acho que tem muito a ver a diferença de mudar para dentro, né? E de mudar só para o fora. O mudar para dentro é uma coisa que você consegue sustentar, porque é o desejo da alma. E no desejo da alma, a gente vai atrás e consegue fazer a movimentação. E o desejo para agradar o externo, às vezes, ele é muito rápido. Ele não vai ser sustentável por muito tempo, porque gera dor. Gera dor em quem está fazendo o movimento. É claro, né? Que nem sempre quando é de dentro que não vai gerar dor. Não é isso, porque você está se colocando no momento de movimento, da qual você não conhece ou não está habituado, mas tem uma coisa ali que te sustenta, que é o quê? A vontade do fazer. Se tem essa vontade que vem de dentro, ninguém te segura. É aquela coisa que vira como um foco, né? O posicionamento energético. E daí, quando esse posicionamento chega, as alternativas para te ajudar a sair daquele problema vai chegando junto. Porque você se posicionou energeticamente. Faz sentido para você, Dani? Sim, exatamente. Porque quando você toma uma decisão de fazer algum tipo de mudança interna na sua vida, principalmente, você tem uma intenção dominante ali. Você tem uma intenção que está ali o tempo inteiro.
né? Aconteça, chova, faça sol, você tem aquela intenção que está ali e você consegue se manter focado dentro daquilo que você deseja. Então, mas tem que vir daqui. Se não é uma vontade que vem do meu coração, se não é um desejo realmente da alma, a gente esquece, a gente muda o foco, a gente vai fazer outra coisa, a intenção muda. Então, assim, às vezes, temporariamente, ter uma pessoa para te motivar a isso até funciona. Ai, porque se você me abandonar, funcionou para mim, tá? Eu posso falar por mim. Funcionou para mim. Ai, se você me deixar, eu vou morrer. Ai, então para de ser chata. Para de ser chata porque você tá muito chata. E aí eu fui trabalhando na minha chatice, entendeu? Então, naquele momento aquilo funcionou, mas depois, conforme eu fui parando de ser chata e parando de ser turrona, brigona, não sei o quê, a minha vida melhorou, porque eu também cheguei num ponto que eu estava tendo dores de cabeça todos os dias. Eu estava com 20 e poucos anos e todo dia eu terminava o dia com uma dor de cabeça. Foi mais ou menos nessa altura que eu tomei a decisão de que eu precisava mudar algo na minha vida, que o meu posicionamento na vida não estava legal, porque não é normal uma pessoa sentir dor de cabeça todos os dias. Então, aquilo se tornou um propósito de vida para mim, mas tinha muito a ver com a relação. Já estava vindo num processo eu não posso te perder, eu vou mudar. Mas aí mudava, mas não mudava. Mudava, mas não mudava. Daqui a pouco eu esquecia, daqui a pouco as criaturas me tomavam. Quando eu via, eu já estava lá possuída pelo ciúme, pela raiva, por aquilo, por aí. E aí, cara, quando eu vi que eu estava adoecendo, de novo, né? Serviu como, tipo, o pontapé inicial para não perder um amor, né? Mas aquilo não se sustentava, melhorou, mas não ficava. Quando eu vi que eu estava ficando doente, que a minha vida precisava de um pontapé, que era para mim, porque eu estava ficando mal com aquilo, aí o negócio se firmou de verdade. E aí esse bem-estar que eu fui gerando na minha vida, ele foi se ancorando de uma maneira que eu falei, cara, isso é muito bom. Eu não tô aqui perdendo massa cefálica pensando nisso, pensando naquilo, quanto tempo eu ficava pensando besteira, se ele me trair, se ele tá olhando para outro, se não tá. Gente, deixa eu olhar, para que eu vou ficar preocupada se olhar? Olhou, paciência, isso daí, o olho não cai, deixa se cair para o problema dele. Enfim, mas a gente fica sofrendo às vezes tanto e foi a minha decisão naquele momento, e talvez eu acho que a decisão mais importante da minha vida, e que eu sugiro que todo mundo em algum momento decida por isso, foi mais ou menos isso, assim, e é uma decisão diária que a gente às vezes precisa tomar, a gente precisa estabelecer esse ponto, esse critério de vida, né? Que hoje não importa aonde eu vá, o que eu vou fazer, com quem eu vou falar, com quem eu vou trocar, o que vai acontecer no meu dia. É a minha intenção dominante me sentir bem. É a minha intenção dominante manter o meu bem-estar. Por quê? Porque a partir do momento que eu me mantenho no bem-estar, todas as minhas decisões são a condizer com esse bem-estar. Aconteça o que acontecer, estoure o que estourar. Se eu conseguir manter a calma, eu vou conseguir tomar uma decisão num ponto, numa perspectiva muito mais que me traga muito mais benefício do que se eu perder o meu bem-estar. Que aí eu vou tomar decisões atrapalhadas, vou me atropelando e aí eu vou decidindo as coisas mal decididamente. Então, assim, eu acredito que quando a gente fala em decisões, essa decisão de me manter calma, de manter o bem-estar dentro do meu coração, é talvez a decisão mais importante que a gente possa tomar na nossa vida. Não sei se as pessoas têm noção de como essa decisão é tão importante, porque ela vai criar esse ponto de atração, ela vai criar essa frequência de bem-estar. E aí, nesse posicionamento, tudo começa a vir para mim dentro dessa vibração de bem-estar, dentro dessa tranquilidade. Não quer dizer que sempre vai ser fácil, mas até mesmo o difícil pode ser mais tranquilo, as coisas se facilitam, as coisas começam a se alinhar para você conseguir seguir o seu fluxo dentro dessa onda de bem-estar, sem se perder no meio dessa loucura que é a vida, porque, né, tá todo mundo tão acelerado, tá todo mundo tão raivoso, é muito fácil você chegar num ambiente, alguém dá um grito e você gritar de volta, mas se você tá focado nisso, que eu quero estar bem, você vai rir, você vai, tá, beleza, valeu. Não vai alimentar aquela bomba de estresse para virar uma bomba atômica para todo mundo. Você vai
rapidamente meio que se conter ali, que pelo menos é o que eu tenho feito hoje em dia, e eu dou risada, porque eu falo, nossa, há 15 anos atrás eu ia ter engajado nessa briga, ia ficar ali batendo boca, ia gastar um monte de energia e depois ia ficar cansada, porque a gente fica cansado quando a gente desperdiça esse tipo de energia. Hoje em dia eu consigo economizar a minha energia e falar, não, eu não vou engajar nessa discussão, nem nessa conversa aí, o papo até que é interessante, estou curiosa, que eu gosto de saber das fofocas que estão acontecendo, mas deixa pra lá, vamos usar minha energia para alguma coisa que sirva. E eu acho que às vezes a gente não tem consciência, eu falo por mim, que às vezes eu mesmo esqueço, quando eu vejo eu tô lá intisicando com alguma besteira, mas como é importante a gente decidir dia após dia, momento após momento, isso é de acordo com o meu bem-estar, isso me faz bem, isso não me faz bem, isso está de acordo com aquilo que está dentro do meu coração, não está, e é um constante decisão atrás de decisão, né, Ju? Com certeza. Eu quero trazer aqui, olha, um comentário do Guilherme, está dividindo com a gente uma experiência que eu acho muito legal. Quando eu decidi parar de fumar, foi bem assim. Eu decidi e banquei aquilo. Mesmo que todo mundo desacreditava. Eu acreditava e consegui. Foi difícil, porque todo mundo, todo lugar que eu ia tinha cigarro, mas eu passei. Então, Guilherme, quando você joga essa informação para o seu sistema, eu decido e consigo, fica muito mais fácil a partir de aí você tomar outros tipos de decisão, porque você já tem essa informação dentro de você. E aí acho muito legal também, porque traz ali o seu momento da decisão e você partindo para ação. Porque muitas das vezes nós tomamos algumas decisões, mas ficamos ali procrastinando para poder agir. E a tomada de decisão só no mental, ela continua só no mental. O que vai fazer ali a diferença é o que eu vou fazer depois que eu tomei aquela decisão. Porque senão não tem uma sustentação. Você fica só criando massas energéticas aí para o seu campo e aí dá aquela preguiça depois. Nossa, eu decido, mas nada na minha vida dá certo. Tá, talvez você decidiu, mas você não agiu. E a mudança, ela vai chegar na ação. Decidir já é muito legal. É um passo já que gera consciência. No momento em que eu decido, eu tomei uma consciência de algo e isso já é muito legal porque movimenta o meu campo. Mas se eu quero verdadeiramente fazer a tomada de decisão ser válida, eu vou partir para ação. E essa ação, às vezes, é sair de um relacionamento tóxico. Às vezes é fazer um curso daquilo que eu preciso me aprimorar mais. Às vezes eu vou parar de comer isso porque isso me faz mal. Eu decidi que isso me faz mal, mas vou lá e vou comer novamente. Eu só decidi na minha cabeça. E aí não magnetiza. A coisa não funciona. E dá um cansaço. Porque eu vou decidindo, e vejo que a coisa não está acontecendo. É porque a minha decisão, ela está só no racional. Ela está só no mental. E aí fica cansativo, né, Dani? Nossa, acho muito legal isso que você está falando, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Por que tá tudo tão enrolado para elas. E isso tudo que você está falando, para mim, está remetendo muito ao processo de criar forma-pensamento. Né, que é justamente isso, a pessoa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí ela decide um monte de coisa na cabeça dela, então ela cria todas essas formas de pensamento, mas aí ela não entra em ação, ela não vai lá e não imprime a ação, porque a gente está na Terra para agir, a gente não está na Terra para ficar pensando só. O mental ele é muito forte na humanidade, somos seres mentais, a gente pensa muita coisa, mas a gente não está aqui só para pensar e sentir. Ficar meditando, pensando, sentir, imaginar a bola de luz. A gente está aqui para fazer. Por isso que a gente tem tanto magnetismo, por isso que a gente tem mãozinha, perninha, anda para lá, anda para cá, senão a gente era uma pedra e ficava só lá vibrando, ou uma planta, enfim. Mas a gente se move, tem mãozinha, tem um montão de habilidade para fazer aquilo que deve ser feito. Então, assim, não entrar em ação, a gente cria essa massa de energia que acaba bloqueando o fluxo de energia da nossa vida. Então acaba acontecendo ao contrário. Eu decidi, mas nada aconteceu para mim. Você entrou em ação? Porque você só decidir aqui, existe uma ilusão muito grande, eu quero falar sobre isso. Existe uma ilusão muito grande, que eu já falaram para mim isso, tá? Justamente quando eu estava entrando, quando eu estava começando a trabalhar no manoterapeuta, uma pessoa muito espiritualizada, e eu quase caí, eu fiquei sem saber o que fazer quando a pessoa falou isso pra mim. Mas a pessoa falou assim, porque aí eu entrei no manoterapeuta, aí você começa a mexer com o Instagram, criar conteúdo, escrever texto, gravar coisa para vídeo, não sei o que. Então eu estava muito ativa, fora os atendimentos, as fichas de atendimento, as coisas que
a gente vai estudando, né, cada caso, blá, blá, blá. A pessoa virou para mim e falou assim, quando você se iluminar de verdade, você não vai precisar fazer nada disso, porque você não precisa fazer nada. As coisas caem aos seus pés. Eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, Eu falei, aí, conforme eu fui estudando mais e aprendendo mais, eu fiquei muito chocada de como essa pessoa entendeu tudo errado. Porque é uma pessoa teoricamente elevada espiritualmente, tá? Não vou dar nomes aos bois, mas eu tô falando de alguém que ensina para os outros, que está ensinando espiritualidade. Eu falei assim, gente, mas ele entendeu tudo errado, cara. Não é pra gente fazer, a gente não tá aqui na Terra para fazer. E aí, justamente, daí, né, então as pessoas entram nessa ilusão que eu vou criar um poder do pensamento muito grande, a minha energia purificada vai criar, sem eu fazer nada. E não é bem assim, sabe? E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque é isso, o que acontece é exatamente ao contrário. Eu vou criar um monte de forma de pensamento, que era isso que eu estava explicando agora. Eu penso, crio uma forma, e cadê a minha ação nisso? Não agir? Fica ali. Faço outra, não agir, fica ali. E isso vai pesando no meu campo. E aí a energia não flui. Nada flui. Eu não consigo fazer nada do que eu quero fazer porque está cheio de forma, pensamento que eu não botei em ação. E eu continuo fazendo mais e mais e mais. E aí a vida não anda nunca. Mas é muito interessante a gente isso vir agora, porque eu acho que é um paradigma tão importante de ser falado, de ser quebrado. Nada vai acontecer se eu não fizer nada. Eu posso decidir o que for. Se na hora de entrar em ação eu não fizer, eu não puser as minhas mãozinhas para trabalhar, nada vai acontecer. Não adianta só falar, não adianta só pensar, não adianta só sentir. É uma ilusão pensar que eu não tenho que fazer nada. Não, eu tenho que fazer. São as minhas ações que precisam mudar. Eu preciso entrar em ação com o meu campo, porque é isso que está encarnado. Eu tenho um corpo, eu tenho magnetismo, eu preciso fazer coisas com isso. Faz sentido para você, Ju? Muito lindo e profundo que você traz. Sabe por quê? Porque existem várias pessoas, principalmente terapeutas em dor, porque caem nessa pegadinha de uma achar pegadinha, que né? essa coisa não está acontecendo no meu mundo, eu não estou iluminado, eu não estou fazendo a coisa correta, e as pessoas param de se humanizar. Então, eu não sei, né, em qual contexto a pessoa disse isso, ou qual a experiência de vida dela, porque pode ser uma verdade dela, mas não é uma verdade que vai chegar a todos nós. Porque aí nós estamos abrindo os bastidores. Porque entrar nesse processo aí de iluminação, porque eu não fiz nada e tudo vai acontecer, eu ainda não cheguei nesse lugar, sabe? Eu ainda tenho que fazer. Não, então, no caso, só. Essa pessoa, no caso, estava quebrada, falida, sem grana, nada estava dando certo, não se firma, os projetos não andam, as coisas não acontecem e as pessoas ao entorno ficam muito chateadas porque a pessoa não quer fazer nada, só quer meio que, né? Então, é isso, assim, eu acho importante trazer, porque era uma pessoa formadora de opinião, mas aí as pessoas chegam perto e se afastam. E a pessoa não entende por quê. Enfim, desculpa te interromper, mas não estava dando tudo certo, eu vi de perto, eu convivi com a pessoa viveu comigo um tempo. Então, assim, não é bem assim, amigo. E aí eu não vou rebater, eu não vou, né, contradizer, só assim, eu estava quase pedindo para a pessoa sair, mas a própria pessoa se tocou e foi embora, porque estava difícil até de conviver. Você pensa, como é que você divide uma cozinha com uma pessoa que acha que não tem que fazer nada? Sobrava para quem fazer? No fim do dia, todo mundo tem que compartilhar, que fazer um pouco, né? Eu faço a minha parte, você faz a sua, e aí a coisa anda, porque quando mora duas pessoas numa casa, eu decido que eu sou iluminada, eu não vou fazer nada, e aí o outro que vai fazer, né? Quem que bota o lixo pra fora, vai, passa pano. Justamente. Então, essa expansão de consciência que você trouxe agora, eu acho que ela é muito legal de ser abordada. Porque senão as pessoas vão se achar a última bolacha do pacote, a bolacha quebrada. Não aquela que todo mundo disputa. Porque eu tô aqui fazendo um movimento de me iluminar e as coisas não estão acontecendo na minha vida. Mas esse iluminar precisa da ação. A oração sem ação, ela é uma fé morta. Né? E como é que é? A oração sem ação é uma fé morta. Porque o que vai mudar é o movimento. A oração está ali, a intenção. É igual a decisão. A decisão é uma intenção. Mas o que vai trazer a materialização é o nosso agir. É a nossa postura diante das coisas que vão acontecendo na nossa vida. É o nosso posicionamento. É você saber fazer as suas escolhas na ação também.
Porque senão a pessoa entra em dor, vai entrar nesse processo do sou iluminado, não querer agir, não querer movimentar e achar que tudo vai cair de mão beijada. Não é verdade. Não é verdade. Agora, o que eu vejo acontecer é, no trabalho do autoconhecimento, eu sei quem eu sou, eu vou colocando as minhas potências a servir e a coisa vai ganhando uma fluidez. A gente deixa de ficar ali na briga com a gente mesmo. Conhecendo a minha essência, se eu sei que eu preciso de usar o meu sentir para agir, eu vou parar de agir sem antes trazer para o meu sentir. Aí eu estou ajudando, contribuindo para o fluxo energético. Mas ver que não foi um passe de mágica, depois parece ser, porque as coisas vão fluindo de uma forma tão mais tranquila que parece ser um passe de mágica. Mas teve que haver uma movimentação. Eu tive que passar pela dor do meu autoconhecimento, conhecer as minhas sombras, e entender que ali nas minhas sombras tinha algo chamando a minha atenção para ser olhado, movimentado, trabalhado e usado nos momentos necessários. Porque senão a gente entra na era do gratiluz, não consegue se posicionar energeticamente, aí não sabe por que está todo mundo abusando da sua boa vontade. Aí não sabe por que você está atraindo puros parasitas na sua vida. Porque tá nessa vibração do gratiluz sem um posicionamento energético. Sejamos luz, mas sejamos a luz primeiro que ilumina o nosso próprio caminho. Porque aí, independente de, eu vou conseguir emanar essa luz às pessoas que estão comigo, que estão ao meu redor, ou que se conectam com a minha própria energia. Mas ali eu estou mostrando na minha ação, olha, eu já passei por aqui, vamos junto? Isso daqui pode dar bom. Mas como somos pessoas únicas, talvez a pessoa não vai fazer do mesmo jeito que eu fiz, mas ali tem um jeitinho dela. Somando os conhecimentos, a gente tem como fazer essa virada de chave, né, Dani? Exatamente. Ah, mas eu adoro. É bom que cada uma vai para um lado e aí a gente vai abrangendo um montão de coisa, né? E eu acho que, assim, inclusive isso que você falou é muito, muito importante, né? Essa questão do autoconhecimento. É uma decisão. Me conhecer é uma decisão que eu tomo. Eu vou aprender o que sou eu ou não. Isso é uma decisão, e é uma decisão muito importante. Porque se eu quero encontrar na minha vida um mínimo de equilíbrio e de estabilidade, eu preciso me conhecer. Porque eu preciso saber quais são os meus pontos fracos, os meus pontos fortes. E aí, se eu não decido que eu quero investir em mim, a minha vida vai ficar Deus dará. A minha vida vai ficar sempre, né? Não sei, porque eu decidi investir no meu autoconhecimento, acho que desde sempre, ou pelo menos desde que eu comecei a meditar quase 20 anos atrás, eu estou investida em me conhecer, em tentar criar a minha vida de acordo com aquilo que eu sinto que funciona bem para mim. E essa é uma decisão que só eu posso tomar. Ninguém vai tomar essa decisão por mim. Vai lá, vamos parar o mundo para você se conhecer. Não existe isso. O mundo não vai parar para você fazer as coisas que você decidiu que você quer fazer. Por isso que a decisão é tão importante de tudo aquilo que a gente queira fazer. Porque você vai criar tempo para aquilo. Quando você decide, eu quero acalmar a minha mente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar numa aula de yoga, eu vou praticar meditação, eu vou fazer alfa, eu vou fazer reiki, mas eu vou criar tempo para fazer alguma coisa que vai acalmar a minha mente. Ou eu vou simplesmente decidir desligar a televisão e ficar olhando para a parede, ficar calma e respirar. É porque acaba levando para a meditação, né? Isso tudo de silenciar, acaba levando de algum jeito para isso. Eu vou parar de ver televisão e vou ler livros que vão contar histórias bonitas para mim a partir. Não sei, mas isso também é uma decisão. Então, decidir reduzir a onda mental da minha cabeça, que está muito cheia, porque realmente é uma síndrome, a síndrome do pensamento acelerado está aí. Virando a cabeça de todo mundo do avesso, tá todo mundo pirando, a cabeça não para, a mente não para, a pessoa vai dormir, não consegue parar de pensar, tá ali. Então, assim, como é que eu vou melhorar a minha relação com a minha mente? Colocando a minha atenção. Então, você precisa criar tempo para aquilo que você decide, seja o que for. Ah, não consigo nem escolher um caminho. Talvez eu vou buscar ajuda. Mas é procurar realmente e decidir. A partir de agora eu preciso fazer alguma coisa com isso, porque bom não tá.
A não ser que esteja bom, né? Aí se tá bom, beleza. Você continua decidindo o jeito que você tá decidindo, você tá feliz, a vida tá rodando, tá tudo fluindo, você se sente bem a maior parte do tempo, então não tem por que se preocupar em encontrar um meio de tomar decisões melhores ou não. Mas se eu me sinto, né, no meu caso, por que que eu decidi me conhecer melhor? Porque eu passava muito tempo com raiva. Eu estava estressada o tempo inteiro, tá? Do que eu falei mais cedo. Eu vivia com dor de cabeça. Todo dia eu estava com dor de cabeça. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada, não pode ser isso. A vida não pode ser só isso. Estresse, 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 resolve, 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 dor de cabeça no fim do dia. Estresse, estresse, tem algo de errado. Peraí, vamos parar esse troço. E aí eu entrei na decisão de meditar, de refletir sobre os meus pensamentos, de melhorar a onda mental. Mas aí entra uma outra coisa que eu acho que é assim muito importante pra gente, ainda mais a gente que estuda muito. Eu acho que quem tá aqui assistindo uma live dessas é porque gosta de estudar, botar em prática. Acho que a decisão mais relevante no meio disso tudo que a gente estuda, que a gente aprende, é pegar isso e botar em prática. Vamos fazer. Você já aprendeu. Porque, na verdade, é muito simples, assim. É uma coisa só que todo mundo deveria aprender e entender de uma vez por todas. Amar ao próximo como a ti mesmo e ao teu Deus acima de tudo. É só isso que a gente tem que fazer. Se a gente decidir botar isso em prática, tá tudo resolvido. Mas não é tão fácil. Então vamos pegar os livrinhos de autoajuda mais básicos e botar em prática aquelas outras coisas que estão ali. E quem sabe a gente consegue chegar. Mas é fazer, né? É pegar algum caminho, alguma direção e começar a decidir a se melhorar ao ponto de conseguir. No mínimo, se você não consegue amar ao próximo e todos os próximos, porque tem pessoas que realmente não são tão amáveis, eu entendo, eu super entendo, talvez você consiga não atrapalhar o próximo, né? Aquela pessoa que você não gosta, pelo menos não prejudicar ela. E aí, com um ganho de consciência, quando você começa a melhorar, mesmo aquela pessoa que te prejudicou, você eu não vou prejudicar, mas não vou também nem ficar pensando naquilo, porque aquilo gera uma onda de energia. Eu já entendi, já hackeei o sistema, sei que aquilo gera um enrosco, então eu decido cortar o quanto antes. E essa é a minha maneira de praticar uma caridade ao próximo. Eu não vou nem pensar besteira com relação a essa pessoa. Ou se eu me pegar pensando, eu corto rápido. Porque a gente pensa. Então, assim, essa é uma decisão. Vou hackear meu sistema, vou me conhecer, vou ver como eu estou pensando, vou ver qual a qualidade dos meus pensamentos, vou tentar administrar isso da melhor maneira possível, canalizar, mudar o pensamento, direcionar para uma coisa que é melhor para mim. E isso é uma decisão atrás da outra. Por isso que eu estava falando, na hora de decidir o que eu vou comer, eu já estou com preguiça, porque eu estou decidindo o dia inteiro parar de ficar de zum na minha própria cabeça. Então, assim, nossa, o que a gente vai comer? Me leva aí que eu vou, eu estou feliz de qualquer lugar que a gente for. Falei pra caramba. Não, Dani, isso que você traz é muito legal, né? Porque esse corte, às vezes, quando se faz necessário, é uma forma de amor também. E principalmente de amor próprio. Que a gente deixa de nutrir essa massa que nos faz mal. Também é uma forma de amar. Quando eu corto verdadeiramente, sem nem intencionar nada, é uma manifestação também disso. E aí eu volto lá no começo, quando você disse em relação ao apoio, né? Porque muita gente decide mudar e depois fala, poxa, eu não fui apoiado, ninguém me apoiou. Aí tem um sinalzinho que talvez nem você esteja apoiando a sua própria decisão. Porque no momento em que a gente se apoia, a gente deixa de ficar fragilizado, de buscar essa aprovação do externo. Porque nós já entendemos o porquê que eu quero fazer essa movimentação, ela está pautada em algo do meu sentir, e aí se a pessoa me apoia, legal, é um incentivo a mais. Mas se ela não me apoia, tá tudo bem. Porque ela está vendo de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, de uma outra realidade, que é a realidade dela. Se não é a sua realidade, você que precisa se apoiar. Entender o porquê que eu decidi e quero fazer esse movimento. Porque aí você consegue realizar verdadeiramente aquilo que você quer. Agora, se bateu aquele, eu quero mudar, mas ninguém me apoia, reveja. Reveja se essa sua decisão, se ela é sua verdadeiramente. Porque se ela for sua, isso de apoia ou não me apoia não faz mais sentido. A gente vai crescendo emocionalmente, estruturando o que o outro, né, vai dizer se a gente está bem emocionalmente, o que o outro vai dizer. A gente consegue entender que faz parte dele e tá tudo bem. Não quer dizer que a verdade dele seja sua. E o que traz isso pra gente? O trabalho do autoconhecimento.
É como a Dani disse, tem vários livrinhos aí de autoajuda que as pessoas riem, né? Mas pode ser um momento para fazer o primeiro passo, o primeiro movimento. Existem diversas técnicas, diversos terapeutas, diversos tipos de ações que nós podemos tomar no nosso dia a dia. Quando a gente decide mudar, lembra, a forma, ela chega. Mas primeiro é a decisão que vem de dentro, né, Dani? Exatamente, né? A gente decide de dentro e aí a gente sustenta aquela frequência e aí o universo ele realmente começa a se alinhar, as coisas começam a vir na nossa direção, porque a gente está gerando vibração naquilo e as soluções e os caminhos começam a vir. Agora, não, a gente vai ser desafiado. Não espere que o céu se abra para você e que os anjinhos venham tocar corneta porque você resolveu que você agora vai ser melhor. Não é bem por aí. Você vai ser desafiado. As pessoas que você ama provavelmente vão duvidar, vão ficar meio assim, já falou tantas vezes, agora será que vai? Então a gente precisa entender que a gente vai ser desafiado e a gente é constantemente desafiado, principalmente quando a gente entra nessa linha de desenvolvimento pessoal, de ser uma pessoa melhor, de procurar ser esse amor que eu vim ser no mundo, porque nada mais é do que isso, melhor o crescimento humano é realmente aprender a ser esse amor que a gente veio aqui para ser. Mas é mais fácil dito do que feito. Então, constantemente, nós vamos ser desafiados a confrontar esse amor. Vamos ver se você se ama mesmo. E o universo vai botar no seu caminho alguém que vai lá botar água no seu feijão, para ver se você vai saber cortar aquilo, se posicionar, nutrir o seu valor, falar não chega, daqui não passarás. Não espere que imediatamente o universo vai te entregar só flores e coisas bonitas, porque agora você só pensa coisa bonita e sente coisa bonita. Não, pelo contrário. Vai haver flores e vai haver muita purpurina, muita coisa bonita, beija-flor, não sei o quê, mas também vão ter as pessoas que vão trazer confrontos. Normalmente as pessoas mais queridas, as pessoas que você mais quer estar perto, vão trazer os maiores confrontos para você. E isso é um movimento de expansão. Então, decidir crescer, né, decidir que a partir de agora eu vou me expandir, eu vou me melhorar, vai incomodar, vai doer sim. A gente precisa entender que dentro dessa decisão de crescer, de ser um ser humano melhor, que eu espero que seja essa a decisão maior, mais importante, que as pessoas procurem realmente decidir isso e fazer, haverá momentos de contração e de expansão, né? Há momento, e essa hora de expandir, de quebrar a casca do ovo, né? De quebrar, de sair do casulo e virar borboleta e sair voando, isso dói, isso incomoda. Isso é um momento que vai ter muito confronto interno, vai ter muita... Né, eu vejo isso até mesmo em clientes com que a gente vai tratando, que a pessoa está ali numa relação e ela não fala nada, ela está há 20 anos ali sem falar nada, sem se pronunciar. Nossa, é difícil pegar e falar, mas olha só, você está fazendo um tratamento para mudar, se você não fizer uma mudança, a gente vai tratar e daqui a pouco você cria de novo as mesmas massas, porque está tudo dependendo de você se posicionar. Você tomou uma decisão, fazer um tratamento, e você está fazendo tratamento para quê? Para mudar algo na sua vida. Tem algo que não está bom. E cadê o seu posicionamento com isso? Cadê a decisão de fazer diferente daqui para frente? Você está fazendo o que você sempre fez, você não está mudando nada. Então, daqui a pouco, volta a mesma massa, e aí quem já está ligado já sabe, né? Volta a mesma massa, e aí a pessoa mesmo conclui. E daqui a pouco eu estou doente, né? E daqui a pouco você está doente. Você não pegou e não fez aquilo que tinha que fazer. Então, certas decisões não vão ser gostosas, não vão ser fáceis, mas quando é o certo a fazer, o meu coração vai estar tranquilo. Quando eu tomo a decisão que eu sei que é aquilo que eu tenho que fazer, por mais que vai bater de frente com quem está em volta, por mais que vai ser contra aquilo que os outros acham que eu deveria estar fazendo, o meu coração vai estar tranquilo. Eu posso até ficar bugada na minha cabeça, que, ai meu Deus, o que vão pensar? Mas aqui dentro, eu sei que eu fiz o certo. E isso é começar a viver em paz. Isso é começar a encontrar o caminho para dentro de mim, que é o caminho para a minha essência, que é o caminho do meu projeto de vida. E esse é o único caminho que a gente pode tomar, que vai trazer um pouco mais de paz, de sentido e de realização nessa vida. Nossa, muito legal tudo isso, Dani. E abre várias portinhas assim, de insights, né? E principalmente quando você fala essa questão de caminho, propósito, projeto de vida. Se a pessoa não estiver conectada com o sentir, vai ficar a vida inteira procurando externamente.
porque não teve esse tempinho de sentir. Ficou muito dependente do que o outro ia dizer, que o outro ia pensar, que o outro ia achar, e aí não consegue conectar-se consigo mesmo. Mas eu queria entender, Dani, se as pessoas que estão aqui nos ouvindo, está fazendo sentido para elas, estou achando todo mundo tão caladinho hoje. Eu acho que esse papo da decisão, a pessoa está refletindo aí. Queria entender se está fazendo sentido aí para vocês, se teve alguma virada de chave, né, nesse momento, assim, em relação às decisões, se o que a gente está falando está fazendo sentido para vocês. Eu queria ver, porque o sentido vem do sentir, né? O que vocês estão sentindo, ouvindo tudo isso, se está reverberando, se não, como é que tá isso aí para vocês? Porque eu tô achando todo mundo tão quietinho, falei assim, gente, tem alguém aí? Mas tem. Tem alguém aí. Tem, o povo tá aí. Aí eu queria aproveitar enquanto o pessoal tá aí pensando, tentando decidir o que fala, o que não fala. Se é difícil para vocês tomarem como ponto de decisão aqui no sentir, a Maria Terapia está falando, total sentido para ela. Legal, Maria, que bom, a gente faz para vocês. Começa a buscar esse sentir nas coisas fáceis. Não precisa ser nas grandes decisões, mas assim, o que eu faço agora? Agora, nesse momento, assim, tô aqui de bobeira, não sei o que fazer, o que eu posso fazer agora que vai me fazer bem? Às vezes é só tomar um copo d'água, às vezes é só sentar e respirar fundo 3 vezes, às vezes é descansar, enfim. Começa a procurar trazer para a prática essa tomada de decisão do coração nos momentos mais simples, nos momentos mais fáceis. Não deixa isso só para quando é uma coisa muito grandiosa. Procura trazer para o básico, para o dia a dia, para agora. Aí a Oxipri trouxe um comentário aqui. Muito sentido, sim. Principalmente a criação das massas por falta de atitudes. Ah, legal, Pri, porque isso é uma consciência que eu demorei para ganhar. Depois que eu ganhei isso, quando alguém fala assim, vamos fazer não sei o quê, aí eu penso 2 vezes e fico quieta. As pessoas, vamos? Eu falei, não, ainda não me decidi. Estou me decidindo se eu quero fazer isso mesmo, aí eu falo. Mas se você quiser a minha opinião, eu até te dou. Ó, se fizer assim, aí quando a pessoa quer uma solução, eu até entrego. Mas falar assim, vamos, essa coisa, vamos fazer... Isso, se você não tem real intenção de fazer, isso acaba bloqueando a sua vida. Bom, legal você virar uma chavinha aí, que é para isso que a gente está aqui, né, Ju? E faz muito sentido isso aí que a Pri trouxe, porque eu acho que a gente pode destacar um pouquinho mais, porque quando nós vamos imaginando, jogando para o universo, nós estamos emanando a nossa energia. A gente já está dando aquela informação ao universo. E daí, depois, se a gente não faz, aquilo também volta com o sentido de uma autocobrança. Poxa, eu pensei nisso, eu pensei naquilo outro, mas eu não fiz. Aí vem um cansaço que a gente não consegue justificar de onde vem. Porque ali você já está materializando no energético alguma coisa, mas você não vê a coisa acontecendo porque não partiu para ação. E aí vão criando essas massinhas aí que depois é terapia, né? Para poder desfazer essas massas, ganhar consciência, é na terapia. Esses momentos que a gente vai fazendo aqui de bate-papo nos ajuda muito a trazer para o consciente o que está no inconsciente. Então, agora eu tenho certeza que a Pri, sabendo de tudo isso, ela vai começar a pensar, poxa, estou pensando demais, estou fazendo pouco. Então, deixa eu conciliar. Porque senão a gente fica, poxa, eu faço e a coisa não vai. A coisa não acontece. Mas estamos fazendo só no energético e não trazendo para a materialização. E fazer com que isso caminhe lado a lado é muito legal. Porque mesmo que a gente tenha que ajustar algumas coisas no processo, que faz parte, a gente está colocando ali a nossa ação. E vai tudo, se tiver dentro do seu campo, a coisa flui. Agora, se ficamos só ali no materializando mental, a gente não vai saber se a gente está indo para o lugar que teria que ir. Porque o nosso mental, ele vai só ali ficando entupido de informações. E não tem vazão. E quando a gente precisa de reciclar essa informação, eu trago para mim, a Pri, ela é Oxê, ela é igualzinha a mim, ela tem o outro 5. A gente traz para o nosso sentir, a gente faz a transmutação dessa energia e depois coloca para o agir e joga para o mundo. E aí nós já estamos certos do que estamos fazendo porque veio do meu sentir. Se eu sentir, tá tudo bem. É o que precisava de ser feito. Ainda que não tenha dado o resultado do qual eu esperava. Mas eu fiz a ação. E depois eu vou trazer novamente para o meu sentir e ali eu vou me equalizando. Fez sentido aí, Pri? Aí, ó, a Bianca também é o do sim. Pois é. Então olha que legal. Nossa, vocês estão dominando a live. Estão dominando a parada. E entender tudo isso é libertador.
Porque quando eu estava tentando trilhar um caminho que não era o meu, estava em dor. Porque eu preciso primeiro de sentir para depois partir para o agir. E isso fez uma virada de chave dentro de mim. Quando eu trouxe essa informação, a coisa começa a fluir de forma mais leve. Não quer dizer que não seja difícil, que não tenha dor. Mas eu já sei que esse é o meu caminho. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, muito legal aí ter esse tanto de Odô 5 emanando as boas vibrações aí do nosso sentir. Bacana demais. Que bom, Pri. Legal. Isso aí. Qual que é o seu, Dani? Qual que é o seu Odum? Cara, eu tenho repetido, eu tenho 8 e 11 em alguns Mas o seu de lugares. placenta? Agora, eu passo a vida confundindo, ou é o 8 ou é o 11, é um dos dois. Eu preciso olhar de novo, fazer a conta, mas eu vivo me perdendo, me confundindo, misturando, mas é um e outro. Mas uma coisa eu gravei que é o 3 que é no pé. Aí isso eu sei porque é o que me atrapalha. Minha psicanalista falou, 3 que te atrapalha, e isso é o mais importante dos odus. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Então agora eu sei que o 3 é o que me atrapalha. A ferramenta, né, do pé, ela serve para nos ajudar a impulsionar ou ela dá essa estagnada. Então, entender essa ferramenta é muito legal. É muito legal porque é libertador. Eu tenho 4 no pé. O 4, ele precisa de organização, ele precisa de estratégia, ele tende a querer muito conhecimento, 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 conhecimento. E eu percebi que eu estava nisso. Eu estava criando muitas massas porque eu estava em busca de muitos conhecimentos, mas essa questão da insegurança não me fazia partir para ação. Então, estava tendo entrada e não estava tendo vazão de saída. Aí agora eu preciso de ter esse conhecimento para ficar segura, mas eu jogo para o meu sentir para transmutar e expandir. E isso faz com que nós estejamos aqui hoje, conversando, podendo falar com essas pessoas maravilhosas que estão aqui até agora nos assistindo. E foi esse equilíbrio energético, né, de saber aí que tem essa potência de também do falar, mas eu preciso primeiro de sentir. Por isso que você falou assim, eu vou topando, mais ou menos. Aí eu vejo quem me chama, você acha que rola, vamos. Se não, tem que vir pro meu sentir primeiro. Ai, que bom que você sentiu de fazer comigo e tomou a decisão da gente fazer junto, porque foi isso, né? Tudo é decisão. A gente em algum momento decidiu, vamos pegar, vamos fazer essas lives, e aí tá rolando, e pelo visto o pessoal tá gostando, que o pessoal tá engajando, tá participando, e tá dando um resultado muito legal, as pessoas estão gostando, tá fazendo sentido, a gente tá tendo feedback. Então, é isso. Cada decisão que você toma vai gerar frutos, vai gerar consequências e de acordo com você seguir o seu coração ou não, esses frutos vão florescer e vai gerar um movimento interno, vai crescer, vai expandir e vai trazer um monte de coisa boa para sua vida e para aqueles à sua volta. Espero que eu queria tenha... falar, Dani, antes de cortar, porque as pessoas que entraram aí que não são terapeutas, né? Vê a gente falando ou do 5 ou do 7, o que acontece? A odologia é uma ferramenta de autoconhecimento que fala sobre o nosso propósito de vida aqui na Terra. E quando a gente teima de seguir o caminho que é do outro, a gente entra em dor. E as ferramentas nos ajudam a conhecer o que a gente tem de habilidade, de talento, para manifestar o nosso propósito. Então é sobre isso que a gente estava falando quando a gente falava de caminho 5, caminho 8, caminho 11. E aí é uma ferramenta muito legal de autoconhecimento. Acho que vale muito a pena, né, fazer esse conhecimento aí para entender as suas ferramentas. Eu faço mapa de Odô. Você faz, Dani, mapa de Odô? Não foi uma coisa que me... Te chamou ainda, Enfim, né? não me chamou ainda. Eu gosto de quem faz, mas assim, botou número para contar, para calcular, eu saio correndo. Eu fujo de cálculo. Você vê que eu não consigo gravar nem o meu, assim. Então, essa coisa de número, pra mim, deixa o pessoal que gosta. Eu prefiro ficar só no campo das emoções, de sentir, trabalhar. Alguns trabalhos que você até conhece que eu faço, eu gosto mais dessas coisas. De contar, de botar número. Aí, né, e entender um pouquinho dessa ferramenta de autoconhecimento, pode me chamar em box que eu explico direitinho. Infelizmente, a gente está chegando no término aqui dessa live. Mas eu queria deixar aí uma reflexão para todos, né? Que vai na não decidir também é uma decisão. E eu acho que isso tem que ficar aí bem no nosso consciente de entender que a gente não decidir, a gente também está tomando ali uma decisão. Só que depois a gente tem que arcar com consequências pela falta da não ação. E queria convidar as pessoas que estão aqui na live, que são os meus seguidores aí, os meus amigos, meus colegas de trabalho que ainda não conhecem o trabalho da Dani, para ir na página dela, começar a curtir e seguir o trabalho que ela faz, que é muito legal.
Eu tenho também um grupo, Dani também tem, de Círculo da Vida, que a gente faz aí alguns momentos. Temos grupo de Telegram, que vamos ali colocando tipos de livros, conhecimentos, reflexões para esse trabalho de autoconhecimento. Então, aquelas pessoas que quiserem, que sentir o chamado, pode nos chamar em inbox para poder começar a fazer parte, né, desses momentos. E na quinta-feira que vem, nós estamos novamente aí com o nosso Direto no Ponto, não é isso, Dani? É isso aí. Boa noite, pessoal que está aí dando boa noite. Gui, obrigada. Obrigado pelo carinho de todos. E é isso aí. Vamos lá bancar as nossas decisões, que a vida não para. Até semana que vem, pessoal. E Estaremos aquelas aqui de pessoas, né, novo. Dani, que quiserem deixar aí algum tipo de sugestão de tema para a gente vir aqui falar junto, conversar junto, trazer esse olhar terapêutico, sintam-se à vontade. Essa live ela vai ficar salva, então quem está chegando agora e quiser assistir, vamos salvar agora nesse momento. E nos vemos na quinta que vem. Tchau, tchau, gente. Valeu aí pela presença de vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.